Muito bem, vamos falar de esporte agora. No fim de semana teve Atlântico, teve Ipiranga, teve dupla Grenal, né? Mas a gente começa falando pelo Galo. Olha, o Atlântico empatou em 2-2, jogando em casa com a equipe do Foz Cataratas. Te liga na informação e veja os gols. O Atlântico empatou em 2-2 a sua quarta partida pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa no sábado, o Galo recebeu o Foz Cataratas. Logo no início do jogo, o pivô Barbosinha recebeu entre a defesa e abriu o placar para os donos da casa. Aos 9 minutos, ainda da primeira etapa, Dil fez uma boa jogada e tocou para Grilo ampliar a vantagem em 2-0. Aos 12, o Foz descontou com William. E já na etapa final, os paranaenses conseguiram um empate com Pedro. Com o resultado, o Atlântico soma 7 pontos e lidera o grupo B da competição. Na próxima quinta-feira, o time de Erechim enfrenta mais um paranaense, dessa vez o Cascavel, que será o adversário do Galo em uma partida que novamente acontecerá no Caldeirão. Já o Ipiranga aqui de Erechim venceu por 2-0 o time da Tombense. Os gols foram feitos de pênalti e também um cruzamento de área da cabeça aí dos atletas. Veja agora os gols. O Ipiranga venceu a Tombense por 2-0 na tarde deste domingo no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A partida foi válida pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Fernandinho de pênalti e Douglas de cabeça após uma cobrança de escanteio. Com este resultado, o Canário soma 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos, indo a 8 pontos e entrando no G4 do Grupo B. O time de Erechim volta a campo na quinta-feira, às 3 da tarde, quando enfrenta o Volta Redonda no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. E antes dessa partida aí, aconteceu lá no estádio Colosso da Lagoa o descerramento de uma placa comemorativa aos 50 anos do estádio, que foi inaugurada em 1970 em um torneio que teve participação aí do Santos e o gol inicial foi feito pelo Pelé. A equipe do Ipiranga de Erechim que jogou aquela partida foi homenageada e 2 atletas, um atleta e o treinador daquele grupo estiveram presentes. Te liga. Em uma cerimônia breve e com a presença de autoridades, dirigentes e representantes de torcedores, seguindo todos os protocolos de segurança solicitados em tempos de pandemia, a direção do Ipiranga descerrou na manhã deste domingo uma placa em homenagem aos 50 anos do estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A placa, em seus dizeres, homenageia os atletas que representaram a equipe canarinho no torneio de inauguração do estádio em 1970. O canarinho venceu as 3 partidas em que disputou. Quem descerrou a placa foi o treinador da equipe na época, Ivo Barbieri, e o jogador Mujica, que também atuou naquela equipe. Muito bem, olha, no fim de semana também foi dia da dupla Grenal jogar, né? Foi o Grêmio e o Internacional entraram em campo. E não é que os 2 times empataram. O Renato Portaluppi falou sobre o empate aí do Grêmio com o Atlético Goianiense em 2-2, né? Te liga na informação. O desempenho do Grêmio vai muito bem. O Grêmio tem uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio na próxima rodada vai fazer a 5ª partida fora de casa, jogando apenas 3 dentro de casa. E Campeonato Brasileiro é assim mesmo, apesar que não temos o aproveitamento que nós queríamos, mas o Campeonato Brasileiro, no momento que você ganha 1 ou 2 partidas, você dá um pulo muito grande na tabela, e obviamente quando você não vence, você perde algumas posições. Mas isso é normal, até porque o Grêmio com esse aproveitamento aí, a gente não pode esquecer que o Grêmio ainda tem uma partida a menos que os nossos adversários. Muito bem, só corrigir a informação, Grêmio e Atlético empataram em 1-1. Olha, quem empatou em 2-2 foi o Inter e o Bahia. E o argentino Eduardo Cudê também avaliou após a partida este empate. Te liga. Não, creo que difícil porque cometimos errores, ¿no es cierto? Ambos goles fueron errores nuestros ante un rival que el primer gol creo que fue
el único tiro a nuestra golería y en el segundo tiempo no habíamos sufrido ninguno. Bueno, realmente en un principio no entendía por qué el árbitro iba a ver el VAR, no comprendía porque estaba siguiendo la bola donde estaba y estaba muy lejos de la portería. Pensé que el VAR había llamado porque llegan a la bola de atrás y que podía ser de expulsión de Peglo, que estaba muy lejos, no vi, pero bueno, creo que bueno, que como dije antes, cometimos 2 errores y bueno, la única o la llegada más clara en el segundo tiempo fue la bola parada que sacó Abel, pero hubiese sido increíble si perdíamos este juego, ¿no? Porque me parece que no nos habían generado situaciones y que tuvimos varias situaciones para finalizar el juego. Muito bem, a gente vai ver como é que tá a dupla Grenal na tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. Olha, o Internacional tem 17 pontos aí, são 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nesse início do campeonato. Ocupa a primeira colocação. De pertinho, o São Paulo acompanha com 16 pontos, né? O time paulista tem uma derrota a mais que os colorados, né? Mas aí acaba também tendo o mesmo número de jogos, o mesmo número de vitórias, mas tem um empate a menos que os colorados. Bom, já o Grêmio tá lá na 14ª posição da tabela. Foi apenas 8 pontos até o momento, 7 jogos disputados, tem um a menos aí que outras equipes, né? E também aí já teve aí, só subir para mim aqui a parte das derrotas, sobe mais um pouquinho, derrotas aqui, mas agora vamos voltar para o Grêmio. Tá aqui, ó, foi apenas uma derrota até o momento aí o time gremista na tabela. Vamos continuar acompanhando, 14ª posição do Grêmio aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, outras informações do esporte, jornalbomdia.com.br para você, /esportes, tá bom?